Olá, amigos do Estudando Livros Espíritas. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, hoje com o capítulo 14, o fim de Giscard. Quem vai apresentar esse capítulo para nós é a nossa querida Flavinha, que já fez a exposição do capítulo 13. Antes de passar a palavra para ela, eu só quero fazer uma ressalva aqui para os nossos seguidores, que estão com um pouco de dificuldade de entender os vários nomes que o Eustáquio tem. Então, além dele ter muitas encarnações que são relatadas nesse livro, em algumas encarnações ele tem vários nomes, né, ou títulos. Esse capítulo, por exemplo, ele é o Conde Giscard de Artois, que é o nome dele mesmo, e ao longo do capítulo 13, ele vai ganhando títulos como Monge Victorious, quando ele vai para a Abadia dos Beneditinos, e depois quando ele se torna o Bispo de Lyon, às vezes acaba dando uma confusão. Mas, no final do livro, para quem tem o livro, né, pouco antes das referências bibliográficas, tem um resumo geral da evolução espiritual. E lá vocês podem acompanhar os diversos nomes de Eustáquio, acho que fica um pouco mais fácil, né? Nós vamos reforçar com imagens e fazendo referências. Flavinha, é com você. Olá para todos que nos acompanham, é sempre uma alegria estarmos aqui gravando novamente, né? E nesse caso eu vou fazer a sequência do capítulo anterior. Então eu queria agradecer a Júlia, toda a equipe, pela oportunidade, porque o estudo sempre, como a gente diz, é para nós, né? Somos nós. Como diz Emmanuel, o perfume embebeda primeiro o vidro, depois ele se propaga, né? Então todo estudo vem para que a gente possa, cada um de nós, aprender, é uma oportunidade que a espiritualidade nos dá. E se nós também não temos o compromisso, a gente vai acabar fazendo outra coisa, vai se perder em atenção com outras coisas, e tem espaço para tudo, mas quando nós nos comprometemos a estudar, a fazer um curso, nos propomos a estudar para fazer uma apresentação, nesse tempo que a gente está utilizando, a gente poderia fazer coisas que não nos acrescentariam. Né? Então, acho que esse é o grande valor desse nosso trabalho, e para quem quiser, fica aí a recomendação. Basta começar a querer, porque todas nós aqui, nós, a Júlia, que estamos aqui participando do canal, começamos algum dia sentado no centro espírita, em alguma outra religião, e com o tempo nós estamos estudando, fazendo curso, ou seja, a gente faz a nossa parte, a espiritualidade faz a dela. Né? Como ela nos intui, né? A espiritualidade está presente? Nós entendemos que sim, porque nós que somos espíritas, a gente não acredita, a gente entende. Pela fé raciocinada, o grupo de espíritos responsável por esse trabalho está aqui na hora marcada, no dia marcado, acabou esse trabalho, eles vão fazer outras coisas no mundo espiritual. Mas tem uma proteção, e quem assiste também. A espiritualidade está ali, ó, assiste aquele vídeo na internet, né? Vamos melhorar esses algoritmos da nossa rede social, né? A conexão, com quem a gente quer se conectar. Eu estava conversando um pouquinho aqui com a Júlia antes de a gente começar sobre a conexão, né, do Wi-Fi. Jesus falava por parábolas. E por que ele falava por parábolas? Ele pegava os elementos da vida cotidiana. É o pescador, é o monte, é o mercado, é os doutores da lei, e é o ensinamento de Jesus ou qualquer filosofia aplicada no mundo de hoje, a sensação, a percepção é a mesma. Então, o nosso o que é? A rede social. Né? Fazer o link, o Wi-Fi. Foi uma palestra do Haroldo Dutra, faz um bom tempo que eu assisti, que ele fez essa diferença, né? Uma analogia. A nossa conexão, como é que anda com o Wi-Fi? Wi-Fi bom, boa conexão, boa antena, traz uma boa mensagem. Né? Wi-Fi ruim, antena ruim, que oscila, que não ouve, que é ruidosa, a comunicação é com o espírito ruidoso. A capacidade e o querer somos nós, que ligamos e desligamos as conexões. Então, fica aqui o pensamento já para entendermos um pouquinho mais e pensarmos como andam nossas conexões, com quem eu quero me conectar. Né? Aí, ampliando, assim, fazendo uma analogia, um Wi-Fi de aeroporto, rodoviária, shopping, grande multidão, é uma rede insegura, suscetível de um monte de pessoas entrar e te prejudicar. Agora, uma rede segura, um bom VPN, com uma boa senha forte, é você que está selecionando quem vai entrar para se conectar com você. Agora, a decisão é nossa. Né? Abre a senha, fecha a senha. Qual é a senha? Com quem a gente quer se conectar? Né? Nesse momento, a gente está se conectando com a espiritualidade amiga. Mas tem um monte de gente querendo acessar a porta aqui do nosso Wi-Fi seguro.
Então, se eu e a Júlia não estivermos firmes, fazendo uma oração, nos preparando, esse projeto também não vai para frente, né? Enfim, nós somos responsáveis pelo sucesso do trabalho, como cada um de vocês, como todos nós. A espiritualidade está aqui, mas nós tivemos que nos preparar, né? Não é só jogar no Google, na inteligência artificial, pode até ser, mas na hora de preparar, a inteligência artificial não fala por nós, ela não tem o conteúdo e ela não evolui por nós. Ela não vai fazer uma apresentação brilhante, como nós duas usamos, mas na hora de falar o conteúdo, se eu não sei o que está escrito, de nada vai me resolver a tecnologia. Ela é um meio, mas a palavra final é sempre o nosso. Espíritos, né? Hoje humanos. E Né? você falou também, Flavinha, que eu achei interessante na nossa conversa antes da gravação, nós somos os porteiros, né? O nosso pensamento é o porteiro, né? Nós que vamos liberar quem vai entrar ou não nele, né? A conexão que tem a ver com essa história do Wi-Fi que você falou. Foi o Marco Antônio, que está aqui com a gente no trabalho, numa exposição que ele fez, ele trouxe essa analogia, ele tem usado bastante também. É a portaria de um prédio, a portaria de uma balada, é a portaria de qualquer lugar que diz quem entra e quem sai. Então, a mesma coisa com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ou seja, no final nós estamos no comando. Né? O comando sempre é nosso e a decisão é nossa. E como nós vamos ver também no estudo de hoje, a intuição é neutra. A gente pode receber intuição boa, de bons espíritos, ou intuição má dos espíritos que ainda estão em situação de maldade. Então, com quem a gente está sintonizando? Recebi uma intuição, mas qual é a qualidade dessa? Ela é ruidosa ou ela é clara, nítida, que te ajuda a ir e não te determina o que fazer? Né? A intuição dos espíritos em maldade, ela comanda, ela te subjuga e te fascina, ela tira a sua autonomia. Agora, quando a gente vai caminhando para melhorar essa qualidade, nós vamos tendo cada vez mais autonomia, cada vez mais responsabilidade, e a gente muda do culpar os outros e aceitar que nós somos as pessoas que temos o comando da nossa vida, os verdadeiros responsáveis. Né? Porque a palavra final sempre é nossa. É o livre-arbítrio, né, Flavinha? Exatamente. No estudo de hoje, então, nós vamos falar, né, do capítulo 14, o fim de Giscard. Então, o que nós iremos ver hoje? Uma breve recapitulação do capítulo 13, porque essa é a continuação. Vamos contar a história, como a gente sempre faz, afinal, a gente está estudando o livro, mas a parte que também é essencial do estudo não é só contarmos histórias, e sim fazermos a conexão com os fundamentos da doutrina espírita, que eu já dei um spoiler na linguagem de hoje, e a reflexão final, o que podemos levar hoje de aprendizado. Todo estudo que nós fazemos, ou tudo na nossa vida, a gente sempre aprende alguma coisa. Mas a finalidade e o objetivo do nosso estudo hoje é fazermos um estudo e, através dele, é o que eu posso levar de aprendizado para que eu possa aprender com a vida dos outros, com os erros dos outros, que podemos ser nós também no livro, que nós nem sabemos que estávamos aí. E o que a gente pode levar de bom hoje para eu procurar me melhorar, ou para fortalecer o que eu preciso, ou o que eu não estou enxergando. Né? Mas a reflexão é para nós, não é para falar que os outros precisam. Quem precisa somos nós. Né? Então, acho que esse é um aprendizado, e se você quiser que o outro mude, mude você primeiro. Então, aprenda você primeiro a mudar, para depois, se você achar que a palestra fulano tinha que assistir essa palestra, é porque você precisa assistir e praticar para que ele consiga perceber. Né? Vamos, então, aqui no capítulo anterior, ele trouxe essas imagens, né, que são esses desenhos das personagens, e que nos ajudam a entender um pouquinho mais. Nós somos muito visuais, como crianças espirituais, nós precisamos de coisas concretas. Né? E aqui, como colocou a Júlia, né, ele chamou Conde Giscard, o Antoine Giscard é o nome de nascimento, é o nome de família. Então, a pessoa civil, a pessoa, né, para todos os fins legais, vamos assim dizer, é o Giscard Antoine. Só que aí, ao longo da vida, ele foi tendo vários títulos, assim como nós, né? Como estava também falando, quantos títulos ou nomes já não devemos ter tido ao longo das nossas existências. E aí, quando ele muda de nome a primeira vez, é quando ele vai para a Abadia dos Beneditinos, e ele muda para o Monge Victorius. Aí, quando ele sai e é promovido a bispo, ele vira bispo de Lyon. Então, por isso que ele tem esses 3 nomes. No capítulo anterior também, que morre a filha dele de morte natural, ele mandou matar a esposa dele, que é a Constance, que está aqui na figura. Aí tem a revelação da sua origem e da sua família, que não tem a imagem da mãe dele, que é a Madame de Busson, e ela teve como filhos o Victorius,
que era o Giscard, que era outro nome ainda, então, quer dizer, ele nasceu com um nome, né? Como a gente vai recapitular aqui na família, ele nasceu com um nome, quando a mãe dele vende para o conde, ele muda de nome, e depois ele ainda tem mais 2 títulos. Então, numa vida só, ele foi chamado de 4 nomes diferentes. E o bispo de Orleans, que é o Marcel, na origem, seu irmão, vira o bispo de Orleans. Então, esses são as personagens do capítulo anterior. Então, a mãe dele vai visitá-lo quando ele já é o Victorious, e ela relembra, né, da história dela, quando ela tem uma conversa com o Giscard Victorious, e é aí onde o livro revela que ela era mãe dele, e que quando ela era governanta, o Giscard, pai, o filho morreu, a mulher não poderia mais engravidar, e aí ele compra essa criança porque ela não poderia ter mais filhos. E ela foge de lá, porque ela recebe o dinheiro, e vai para um outro lugar, que é Orleans. E lá ela tem um segundo filho, que é o Marcel. E o Marcel, como eles eram pobres, ele foi trabalhando, e uma das formas, talvez acho que a única forma de você conseguir enriquecer, nascendo numa classe pobre, era entrar para a igreja. E aí é onde ele vai buscar essa vingança que ele queria em relação ao irmão, porque como que ele era rico, sabia que eles existiam, e ele nunca ajudou. Então, aí a gente já tem a Françoise, que vai aparecer agora também nesse capítulo anterior, que ela tem um caso com o bispo de Orleans, com seu irmão, e com Victorious ao mesmo tempo. E aí o pai dela, que também agora aparece no estudo de hoje, é o Barão de Duprat. E lá ele tinha esse interesse político, então ela, filha, era usada para interesses políticos, e ela tinha caso com os 2 irmãos. E em um dado momento, quando o pai dela descobre que tem toda a trama para se atacar a abadia, para se atacar os beneditinos, quando o Victorious diz, você precisa escolher entre mim e meu irmão, porque tanto o bispo de Lyon agora e o bispo de Orleans, eles estavam disputando uma vaga de cardeal com o Papa. Né? O cardeal são aqueles que ficam junto com o Papa, que até a gente viu agora, nesse ano, a eleição do novo Papa, são aquelas pessoas. Então, desde a origem, é o máximo antes do Papa. Né? E aí, então, ele diz o nosso personagem principal, que é o Victorious, e fala para ela, agora você tem que escolher. E ela pergunta para o pai fala, vamos ficar com o bispo de Orleans, porque tem uma trama que vão derrubar os beneditinos e nós vamos ficar do lado dos vencedores. E aí ele a orienta, quando ela vai dar a palavra que ela escolheu o irmão, ela rouba uma série de mapas que vão influenciar nesse capítulo. Então, o mapa ele tinha um valor precioso. Ele continua tendo, é que a gente delegou para o Google Maps. Não é? Mas não adianta só ter o Google, é importante a gente conhecer também o lugar. A Françoise escolhe o bispo de Orleans, e a mãe, quando trava o discurso, a conversa com o Victorious, ela, com o remorso, ela foge para Paris e ela desaparece do livro. Agora, para fazer a conexão com o de hoje. O Giscard, ele nasce nessa família muito rica, era na corte de Carlos Magno. Ele é casado com essa Constância, que ele mandou matá-la, ele tinha vida luxuosa, e aí ele, enquanto estava casado, ele seduziu a Gabriele no casamento do Ricardo von Beer. O Ricardo descobre que ela foi desonrada, que ela teve algum relacionamento com o Giscard, vai até a festa e faz a tentativa de matá-lo. Nesse momento que ele sofre o atentado, é então onde ele, no capítulo anterior, ele é levado para a abadia e o Ricardo também como prisioneiro. Então, enquanto cuidam do Antoine, o Ricardo é levado, ele é torturado e ele morre de uma forma horrível, que infelizmente naquele momento era comum, mas como a humanidade evolui, a gente já entende que isso em algum momento não foi certo, hoje a gente não tem oficialmente esse tipo de tortura, embora infelizmente a gente saiba que existem ainda grandes atrocidades, ela não é mais uma política de Estado. Então a gente entende que, olhando por esse aspecto, nós já evoluímos. Tem horas que parece que não, mas evoluímos muito, não é? Então ele é levado para a abadia. E aí é onde começa a conexão da saga da vingança. Aparece o Klaus, agora, nesse capítulo. Então ali, fechou, ele vira beneditino, Victorious. Antoine vira Victorious. Aí o que acontece? O Ricardo, o que foi desonrado, ele morre na abadia. E quando ele morre, a mulher engravidou, naquele relacionamento de talvez uma noite que ela tenha tido com o Giscard, ela ficou grávida. E desse relacionamento nasceu o Klaus.
E o Klaus, então, filho do Ricardo, que morreu com a Gabriele, mas, na verdade, ele era filho do Giscard. Ela acaba perdendo a guarda do seu filho para o avô, que é o Duque von Bicher. O Duque quer vingança. Então, ele vai pegar aquela criança que causou a desonra da família e vai criá-lo para vingança e criando com ódio contra os franceses e especificamente contra os beneditinos. Então, o Klaus ele é criado pelo avô com o objetivo de matar o Giscard. Então, veja como nós estávamos ainda primitivos na evolução nesse momento, né? Pelo menos esse grupo. E era muita atmosfera da Terra. Então, também a gente vê esse ódio entre povos, há quantos séculos isso não é cultivado. Então, você já tem uma pessoa alemã na Alemanha, naquele lugar da Alemanha, um espírito já criando para ter ódio de outro país, né? Enfim, então isso aí a gente vai percebendo como o ciclo do ódio ele vem sendo perpetuado e é isso que a gente tem feito, é trabalhado para quebrá-lo. Né? Tanto que hoje, se a gente for ver, a Alemanha e a França convivem super bem. Então, a gente pode ver, esse é um exemplo bem claro de como, por tudo que passou no nosso olhar hoje político, geopolítico, a Alemanha se relaciona com todos os países. Duque cria o Klaus, o torna como general. Então, imagina, para ser general de verdade, sem ter só o título, ele tinha que ser bom. Então, o vô treinou muito ele e criou com esse objetivo. E aí, junto, tem o Barão de Günther, que vai acompanhar a vida com Klaus. Então, esse vô do Klaus, né, o Duque, ele faz aliança com o bispo de Orleans, Marcel, irmão do Giscard. E aí, foi por esse motivo que a Françoise falou: vou me aliar a eles, porque a abadia vai acabar, os beneditinos vão acabar. Quem tem dinheiro é esse duque, e a estratégia do irmão do Giscard, do bispo de Orleans, era tomar o lugar dele e ficar bem com o Papa. E aí, então, começa oficialmente a caçada nas abadias beneditinas, feitas pelo Klaus, que agora está adulto, sai junto com o Barão de Günther, eles saem da época da hoje Alemanha e vão atravessar na caçada para poder matar o Giscard. Tem toda uma união aí, né, Flavinha, entre o Klaus, que foi criado pelo avô, com um único e exclusivo objetivo de vingar a morte do seu pai Ricardo, que se uniu ao bispo de Orleans, que se uniu a Françoise, né, que se uniu a esse Barão de Günther que você falou. Então, assim, tem toda uma quadrilha para poder invadir a abadia e operacionalizar o plano de vingança do Klaus e mais todo o exército. Que vem junto, né, que vai trabalhar cegamente, e a gente volta lá para o começo do livro. Os que queriam a batalha pelo sangue, pela luta militar, estavam concentrados na Alemanha, que foi o que é hoje a Alemanha, que é o Tergô. Ele continua querendo a batalha, a influenciação da obsediação da humanidade pela batalha, e o nosso Eustáquio, ele diz, não, eu quero entrar no subliminar, eu quero entrar no moral, e é onde ele decide ir para a abadia. Então, é a primeira vez que essas duas falanges se encontram para entrarem numa guerra. Aí começa, então, essa saga da vingança. Esse mapa que nós temos aqui está no livro, e como falei lá no comecinho da nossa conversa, quando a gente estuda o mapa, quando a gente visualiza, isso amplia o nosso contexto de compreensão. E nesse caso, como a gente está falando de história, e nós vamos entendendo que foram séculos de disputas territoriais, de guerras entre os espíritos e de guerras, inclusive, na própria Europa, que é o foco do livro, esse mapa aqui, estudando um pouquinho mais a fundo, nos faz compreender, inclusive, uma fala que já está no livro, da disputa da região da Alsácia e Lorena, que é uma região que só foi resolvida na Primeira Guerra Mundial, final da Primeira Guerra Mundial, ou da Segunda, se não me engano. Então, a gente percebe o quantos desses espíritos ou nós não voltamos para os mesmos lugares e o quanto a gente está disposto a resolver os problemas. O reino de Carlos, o lado esquerdo. Isso. Aí, que é a França. É isso, né, Julie? É o lado esquerdo. O mapa é o lado esquerdo. O lado esquerdo, isso. No miolinho, a gente tem o reino de Lotário. E mais para a direita, a gente tem aqui o reino de Luís o Germânico. Então, se a gente olha aqui, ó, essa aqui é uma região da Alemanha, aqui tem um pedacinho que é Estrasburgo, Salzburgo,
Quando a gente olha aqui nesse miolo, a gente tem um pouco da Itália, pega um pedacinho de Roma, ou seja, para a gente entender que naquele momento, o que se tornaram depois esses países, eles tinham umas separações diferentes, mas depois tem muita conexão, né? A fronteira de um país com o outro, porque tudo era muito próximo e em alguns momentos os territórios foram sendo demarcados. E por que é importante a gente entender isso? De onde eles vinham, para onde eles iam? E nesse caso especificamente da vingança, vai ter mais um outro mapinha aqui na sequência que nós vamos ver, a distância que se hoje percorreria para poder vingar uma pessoa. Então, a gente vê o sentimento de ódio, de primitividade que ainda imperava naquele momento. Então, por que no mapa anterior está o reino de Carlos? Que era o reino de Carlos Magno, que no capítulo anterior eles relatam, olha, ele nasceu na corte de Carlos Magno, ou seja, era um pedaço da influência francesa. Esse Carlos Magno ele foi deposto pelos filhos, e esses filhos separaram o reino em 3 pedaços. Então, ficou o reino deles, o outro de Lotário, que é o do miolinho, é ali que vai estar a região de Alsácia e Lorena, entre França e Espanha, e o da direita é a Alemanha, que é o reino germânico, reino de Luís, que depois isso vai mudar de novo. Esse mapa nos mostra a confusão de divisão de terras, e essa forma como ficou em 3 partes foi com esse tratado de Verdun em 843 depois de Cristo. Aí nós temos o Google Maps. E aí o que eu fiz? Eu fiz a simulação aleatória de Estrasburgo, que ainda pertencia à Alemanha, dentro do que eu enxerguei aqui do meu conhecido, da minha cidade conhecida, porque não fala qual é a cidade. Então, eu peguei dessa região de Estrasburgo e fui até o Lyon, na França. Então, se a gente pegar nesse miolinho aí, exatamente, não fica muito claro, mas é uma simulação estimada. Eles tinham que andar nas estradas de hoje, mais de 1000 anos depois, 98 horas a pé. Como narra na própria história, o Klaus andou por matas densas, que era a realidade da época. Então, quando ele sai da Alemanha e vai para Lyon, imaginemos a fúria, a sede de ódio e de vingança que a pessoa, o espírito tinha que estar mobilizado para enfrentar todos e todos os problemas, e ele ainda assim consegue chegar. Essa é uma simulação muito próxima. Se fosse de carro, dá 4 horas, mas eles iam a pé, a cavalo, carruagem, mala nas costas. A gente sofre hoje qualquer viagem de ônibus, de avião, de carro, a pé, um transtorno, imagina naquela época. Então, essas reflexões nos ajudam a perceber a dimensão das dificuldades e que, ainda assim, eles conseguiam ter todo esse aparato e essa força de concretizar aquilo que eles queriam, positivo ou negativo. E aí, então, ele percorre esses hoje 98 horas a pé, com todo o exército, cavalaria, e é onde ele, então, chega na abadia, que é onde estava o pai dele. Então, Klaus chega nessa abadia e ele prepara o ataque. E nesse período que ele está caminhando lá pela floresta densa, o bispo de Orleans, Marcel, irmão do nosso bispo de Lyon, Giscard, esse bispo de Orleans, com o duque de Duprat, que é o pai da Françoise, que mandou roubar os mapas, é agora que eles vão usar isso. Aí dá para o Klaus, e aí esse mapa da abadia é que faz com que o Klaus tenha sucesso em fazer a invasão e planejar esta invasão. Então, veja a importância do mapa e de conhecer os lugares. Informação, desde sempre, foi muito valiosa e vale dinheiro. A intenção do irmão dele era preparar um dossiê para o Papa e para o rei, ele consegue fazer isso, mas a intenção dele era, olha, eu vou revelar todas as falcatruas, tudo o que o bispo de Lyon fez, vou derrubar a candidatura dele, olha só como isso já existe há séculos, né? Os dossiês contra alguém. Eu vou ser o cardeal, eu vou sair maravilhosamente bem na situação e ainda vou acabar com o bispo de Lyon, esse meu irmão ingrato, e vou tirá-lo da minha frente. Eles lá trabalhando no gabinete, vamos agora aqui para a abadia, onde está o Klaus, com o seu fiel Inter e todo o batalhão, e é onde conta que eles botaram fogo na floresta, porque esses lugares também, como a gente pode ver hoje quando mostra, os lugares da igreja eram no alto, eram fortalezas, eram em meio de densas florestas que hoje foram abertas, então eles estavam sempre de uma forma estratégica
no alto ou em algum lugar super protegido. Instinto de conservação. Era a forma de sobreviver naquela época. Depois que está todo dominado, com os mapas, dando todos os caminhos, o exército do Klaus, então, bota fogo, domina os guardas e ele, então, invade a abadia. O bispo de Orleans e o Duprat estão lá no gabinete preparando toda a documentação. Nesse paralelo, nós temos duas situações. Uma do Klaus, que está indo lá para atacar a abadia com seu exército, e também tem o Giscard, que ele já está pressentindo que algo estranho está acontecendo, e ele manda reforçar a guarda dele. Então, veja, a intuição. Então, os espíritos que estão ali com ele, que são trevosos, mas são espíritos, estão alertando de que algo está para acontecer. E aí, então, ele manda reforçar essa guarda. O irmão no gabinete, ele no quarto dele, lá na abadia, e nesse mesmo momento vem chegando o Klaus com o exército, bota fogo na cidade, no entorno, na floresta, afinal, eles estão sempre incrustados em alguma floresta, sobretudo naquela época. Depois que está tudo seguro, o Klaus invade a abadia, e quando ele entra, é relatado que ele começa a procurar, então, a seguir o caminho para onde estava o Giscard, e aí ele vê uma porta e ele tem uma sensação, um pressentimento de que havia algo naquela porta. Aquela porta diz alguma coisa para ele, e aí ele pede para que os guardas que estavam com ele, e aí eles relatam que são 20 pessoas com um tronco. Pensemos como que era uma porta medieval, tudo de madeira, altas ferragens. Então, ou seja, 20 pessoas com um tronco derrubam aquela porta que ele não sabia o que tinha. Mas a intuição dele dizia que tinha alguma coisa. Quer dizer, poderia não ter nada, mas ele falou, eu quero ver. Então, muitas vezes também a gente pode agora pegar um gancho, que a nossa intuição a gente não segue. E como é importante, se é para o bem ou para o mal, é com que nós estamos aí. O do Giscard, mesmo negativo, estão dizendo para ele, ó, se prepara que está para acontecer alguma coisa. Porque até os espíritos que estão na maldade não querem que a gente morra quando está encarnado. Né? O pior medo da pessoa que a gente conheça hoje, que a gente veja, essa pessoa ainda está em estado de maldade encarnada, ela não quer morrer. Porque a gente, quando está encarnado, a gente não quer morrer. Instinto de conservação, né? Lei de conservação. Quando ela derruba a porta, o Klaus, ele cai dentro dessa sala dos pecados. Essa sala dos pecados era o lugar aonde as pessoas eram torturadas, e ele começa a andar. Agora, aqui a gente pensando, se ele dominava o mapa, entendia onde estava, ele devia ter percebido, divagando, isso não está no livro, mas se ele olha o mapa e cada lugar, algum lugar ele pode ter dito, ó, talvez vamos tentar em alguns lugares que seria a sala da tortura, a sala de um calabouço, porque todos esses lugares são sempre retratados como um calabouço. Então, é no fundo. Então, calabouço tem lugares que a gente não precisa nem conhecer a história, a gente já não quer nem entrar, porque a gente já pressente aquela energia que ainda está lá paralisada. Pois bem, ele entra nesse calabouço, que é a chamada sala dos pecados, e ele é atraído por uma redoma de vidro, e ele fala, a intuição dele leva ele a ir àquele lugar. É narrado que estão vários cadáveres há muito tempo lá, condições de higiene péssima. O cheiro, né, Flavinha, que deixa ele com um mal-estar absurdo, passa mal em vários momentos. Que era um lugar abafado, um subterrâneo, úmido, frio, não tinha lâmpada, tanto que o exército dele vai com uma tocha. Cadáver humano apodrecendo. É. Imagina que cena de horror que era. Nossa. E assim, o ímpeto dele de vingança ou de querer descobrir a verdade fez com que ele entrasse e se sustentasse naquele lugar. Então, muitas vezes, assim, a gente está numa dificuldade tão grande, mas a gente quer muito aquilo, seja positivo ou negativo, a gente consegue. Né? E aí, então, ele identifica que brilha algo dourado, e quando ele vai olhar, é o anel do pai, com o brasão da família, que era muito comum ter brasão, que eram os símbolos daquela linhagem, daquela nobreza. E aí, então, ele encontra o pai, ele chora, ele sente que não pôde ter conhecido o pai. Então, isso dá mais ânimo ainda para que ele fosse caçar o Giscard. Os guardas são dominados, ele compra o guarda de Giscard, que é o Alberto, é o camareiro. A gente vê muito isso também, seja em filmes ou em histórias, que sempre precisa de algum traidor para tudo.
os grandes crimes, como a gente vê, mesmo na atualidade, tem que infiltrar alguém ou você tem que conquistar alguém que está lá na confiança de quem você quer atacar, né? Ou seja, infelizmente também essa artimanha, ela é antiga e a gente vê até hoje. E esse Gualberto dá um sonífero no vinho que ele toma à noite, antes de no jantar, né, o Giscard, e aí então isso também já dá uma sensação para ele de estar uma presa mais fácil. Ou seja, ele vai ter menos capacidade de resistir, porque ele era uma pessoa poderosa e sabia lutar também, né? Todo bom nobre tinha uma boa formação, ainda que não fosse para a guerra. Mas o Klaus já fala, bom, vou pelo menos de uma forma mais tranquila e vou me garantir de que ele vai estar mais frágil, uma presa mais fragilizada, para que eu possa conseguir matá-lo. Aí, então, quando o Giscard vai dormir, o Klaus invade o quarto e quando ele acorda, ele percebe aquilo, mas ele está lá drogado, pega a espada e, como ele era bom naquilo, ele ainda tenta, eles travam uma briga, até que o Klaus enfia a espada no coração, que, de novo, acho que deve ter tido um monte de problema no coração, né? Lá no primeiro capítulo, enfia no coração, mas é que naquela época sabia-se que o coração era certeiro. E aí, então, por isso que teve muita morte, como a gente vê ao longo da história, quem enfiava a espada no coração. Hoje a gente tem uma aflição porque a gente tem mais conhecimento, mas naquela época, se você estava ali numa luta de sobrevivência já bem primitiva, estava decidido, ele falou, preciso garantir que... Porque também nessas brigas, um dos dois vai morrer. E aí também Sim. É o que relata, que todos os empregados encarnados e mais a falange dos desencarnados estavam ali aguardando para ver quem é que iria morrer, porque um dos dois ia morrer. Sim. Isso deve ser muito maluco, né? Mas, enfim, quanto a gente já não passou por isso dos dois lados? Eles estavam lá aguardando para ver quem que ia morrer, porque eles iam, com certeza, já recolher esse espírito de quem tivesse morrido e levar para as trevas, né? Eita, nesse caso específico tem os espíritos trevosos que estão ali, e aí quem morre é o Giscard. Então, os espíritos amigos dele lá do Wi-Fi da conexão, o algoritmo que ele educou, quem vai vir buscá-los são esses espíritos trevosos, que levam, então, o espírito de Eustáquio agora, quando ele sempre volta para a espiritualidade, agora é Eustáquio, né? Aí o que acaba acontecendo? O bispo de Orleans, seu irmão, Marcel, que achou que ia arrasar com o dossiê, com tudo que ele fez, a igreja interpreta como algo ruim, porque descobre que ele se envolveu na morte do bispo de Lyon. Então, veja, o feitiço virou contra o feiticeiro, que é um ditado popular, e aí o que acaba acontecendo? Ao invés de ele ser promovido, como ele queria, ir para o papado, ficar no centro do poder, ele é colocado como penalidade para ir para Rouen, ou Rouen, que é no norte da França, e é um lugar frio, é a cidade da Joana d'Arc. O norte da França, ele é conhecido como um lugar que chove o ano inteiro, imagina naquela época que era mais regular. Ele está perto da Inglaterra, é bem no norte. Então, ali é onde começa a Normandia. E nessa região é muito frio, é muita chuva. Imaginemos isso há mais de 1000 anos atrás. Aquilo lá devia ser os cafundó, né? Devia ser o fim do mundo. Manda ele para lá que ninguém chega lá. Ou seja, ele sai de um lugar bom que é Orleans, que era um lugar onde tinha os reinos. Hoje a gente vê, para quem visita o Vale do Loire, é naquela região, naqueles grandes castelos. Então ele sai daquele lugar maravilhoso e bota como penalidade ir cuidar de uma igreja em Rouen, né? Que também é uma cidade bem interessante, depois vai ter mais, 1400 e pouco, vai ter a história lá com a Joana d'Arc, mas isso é outra história, que é Irmãs do Fogo. O Duprat fica com tudo, o pai da Françoise, só que depois ele também não consegue usufruir da fortuna que ele pegou de todos, e ele morre de tuberculose. Ou seja, ninguém se deu bem nessa história, né? Todos se organizaram para a revanche, e ninguém se deu bem nessa história. E de evolução moral? E dentro dessa história, quando Klaus mata, isso é o final do capítulo, ele diz que ele sentiu um vazio, ele perdeu o sentido da vida dele, que também ele não teve culpa, não é? É uma criança que foi criada para aquilo, então, para ele, aquilo era o mundo, ele não se sente vingado,
ele fica no que a gente chamaria hoje de depressão profunda e morre sozinho. Essas doenças hoje que nós ainda temos, elas sempre existiram. Só que eram piores ainda e ninguém sabia o que era, né? Então, assim, essa amargura, esse rancor, esse remorso, porque a vingança que ele esperava, aquele sentimento de alívio, de vitória, não vem. E por que não vem? Porque nós fazemos, quando a gente se vinga, no caso o Klaus, ele tomou uma ação contra a lei natural. Matar uma outra pessoa, por qualquer que seja o motivo, nós estamos infringindo a lei natural antinatural, porque nós não podemos matar ninguém. Até mesmo as pessoas que a gente vê ou que se relata, às vezes está numa legítima defesa, a sensação, por mais que fale, eu defendi uma pessoa, eu falo da minha experiência como advogada, né? Um pouco que eu já li, ou que já acabei tendo contato em estágio, enfim, mesmo numa legítima defesa, a pessoa não tem aquela sensação. Ela sabe que se ela não tivesse feito, ela teria morrido para defender uma pessoa, mas no fundo é um espírito interferindo na lei divina, é tirando a vida de uma outra pessoa. Por isso que era o crime mais grave que nós temos, falando na nossa legislação penal. E esses elementos, embriagar a vítima, reduzir a capacidade de resistência, na evolução do direito, eles são agravantes. Então, hoje, tudo isso que a gente está vendo no livro, a gente observa que é uma evolução histórica, é uma evolução também da nossa relação com o mundo. Então, hoje, um Klaus, ele seria processado, ele seria julgado, e o crime dele, a pena dele, seria muito maior, porque ele fez toda essa trama, ele se juntou com várias pessoas, né? Ele reduziu a capacidade de resistência, ou seja, isso tudo hoje é considerado pela lei, né? Então, também a gente percebe que houve essa evolução, porque a gente foi entendendo e olhando nós, espíritos humanos, como pessoas humanas. Flavinha, então, antes de você passar para as questões do Livro dos Espíritos, eu quero compartilhar aqui com os nossos seguidores um estudo singelo que eu fiz sobre a vingança. O Klaus passou a vida inteira dele planejando essa vingança, e quando ele consuma o fato, ele sente um vazio. O sentido da vida dele era única e exclusivamente essa vingança. Por que a vingança não traz paz? Porque ela não consegue apagar o sentimento que desencadeou esse outro sentimento, que é o sentimento da vingança. Que pode ter sido uma traição, pode ser uma quebra de confiança, um roubo, um assassinato, como foi o caso do Klaus, né, que queria se vingar pelo assassinato do seu pai Ricardo, cometido por Victórios, que colocou o Ricardo na sala dos pecados e ele foi torturado até a morte. Então, a vingança, ela não traz paz, ela traz um entrave para a vida, porque ela prende o espírito, mantém a nossa alma ligada ao espírito daquele que nos causou esse sentimento, que pode ter sido a traição, a ofensa, o assassinato, como nós falamos no slide passado, mantendo uma conexão entre eles. E cria novas dívidas, porque ao invés de reparar o mal, ela gera novos ciclos de dor entre essas pessoas envolvidas. Então, ao invés de cada um seguir o seu caminho, ela conecta mais, ela prende mais e cria outras dívidas. O que nós temos que fazer para superar essa questão? Lembrar da justiça divina, que ela sempre prevalece, ou seja, aquilo que nos fere será naturalmente reparado pela justiça divina, sem que precisemos fazer justiça com as próprias mãos. Você estava falando, Flavinha, no seu último slide, que o Duprá, ele até enriqueceu, mas ele depois morreu de tuberculose, ou seja, a justiça divina veio na própria vida, às vezes veio em outras vidas, né? No caso do Duprá, veio na própria vida. No caso do Klaus, planejou a vingança do Giscard, do nosso Eustáquio. E aí mata o Giscard, depois tem um vazio enorme, morre de depressão e sozinho, né, na solidão. O bispo de Orleans fez todo aquele dossiê, como disse você, achando que estava arrasando, mandou para o Papa e, muito pelo contrário, ao invés dele ser promovido, ele foi exilado, digamos assim, para essa região Rouen, que você falou que é na divisa com a Inglaterra, que só chove, que é um lugar ermo, enfim. Então você vê, né? Cada espírito responderá por seus atos no momento oportuno.
de acordo com sua necessidade de aprendizado e evolução espiritual. Esses espíritos que nós comentamos agora acabaram respondendo na mesma vida, mas às vezes acontece, dependendo dos planejamentos reencarnatórios, em outras vidas, nós não sabemos. Isso é algo que nós não temos controle. A paz de espírito, portanto, ela não nasce do acerto de contas, mas sim da capacidade de elaborar a dor, de aprender algo com ela e seguir em frente. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como elaborar a dor? Essa tá tranquila, tá tranquila. Tá tranquila, né? Pode responder, tá Pois fácil. é. Não, mas eu me vali aqui da ajuda da nossa querida Malu, Maria Luísa Zílio, que é expositora do Eustáquio também, que é psicóloga. Primeiro, entender o sentimento, identificar qual emoção foi desencadeada pelo fato que ocorreu, trauma, traição. Número 2, aceitar o acontecido, o que não significa concordar ou achar justo, mas significa reconhecer que o fato já faz parte da nossa vida, da nossa história, e que ficar resistindo a ele não vai apagá-lo. Número 3, nunca negar. Você já viu aquelas pessoas que ficam o tempo todo negando um fato que aconteceu, que é notório, e porque elas fazem isso, elas ficam negando para elas mesmas, em primeiro lugar, e depois para os outros, é claro. Então, não esconder a verdade de si mesmo nem dos outros. Assumir aquilo que aconteceu. Com tudo isso, tentar transformar o fato em crescimento, superando aquilo que aconteceu, criando uma oportunidade de evolução, de crescimento. E por último, e creio eu que seja o mais difícil, o mais espinhoso para todos, é o perdão, que diz o perdão como libertação. Então, o perdão não é apenas um ato de benevolência, mas a libertação do espírito. Quem guarda ódio continua preso ao ofensor, enquanto que quem perdoa se desprende do passado e abre novos caminhos para progredir, para evoluir. Então, a paz de espírito, ela não nasce do acerto de contas, definitivamente não, mas sim da capacidade de elaborar a dor e seguir em frente. A vingança, aqui ficou um pouco, o texto ficou um pouco em cima, né? A vingança é uma chama que queima mais para quem carrega do que para quem a gente destina aquela vingança. Por isso que perdoar é escolher não se aprisionar à dor, soltar as correntes, soltar as amarras que nos ligam àquele passado e caminhar mais leve. Eu vou para o nosso clássico estudo de todo mundo que frequenta um centro espírita, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 3, que é amai os vossos inimigos. O que diz esse capítulo do Evangelho? Que amar os vossos inimigos não é ter pelos inimigos a mesma afeição que a gente tem por um amigo, porque isso não é natural. Uma vez que o contato de um inimigo, ele faz bater o coração diferente de quando bate por um amigo. E são palavras genéricas, são metáforas utilizadas pelo Evangelho segundo o Espiritismo para dizer que quando a gente vê um amigo, a gente se sente feliz, a gente gosta de conversar. E quando a gente vê um inimigo, a gente quer passar longe, né? Passar do outro lado da rua, se puder, não encontrar, não cumprimentar. É complicado. A gente sabe que é complicado. Mas o que o Evangelho diz? É não ter ódio, não ter rancor, desejo de vingança. É perdoar sem segundas intenções. Perdoar incondicionalmente aquela ou aquelas pessoas pelo mal que elas nos fizeram. O Francisco Cajazeiras, que é um autor espírita e tem um livro maravilhoso chamado O Valor Terapêutico do Perdão, ele coloca o seguinte: nós somos seres em evolução e, como tais, nós ainda estamos construindo o sentimento amor, porque, na verdade, ainda nós não sabemos amar como Jesus nos pediu para amar.
Nós ainda estamos construindo esse sentimento. Então, nós não temos ainda, nós não reunimos condições ainda de amar indistintamente a todos. Agora, isso não implica de que nós não sejamos capazes de vivenciar esse sentimento em diversas nuances, variáveis. E aí o Francisco continua no seu livro dizendo que o desamor, o ódio, o ressentimento, a mágoa são elementos emocionais que clamam neutralização pelo amor, em aprendizado em nosso favor, em nosso bem, para nossa saúde. Finalizando, a paz, ela nasce da coragem de amar. A paz de espírito, ela não nasce do revide, mas sim da coragem de amar acima das ofensas. Confie que Deus jamais abandona os filhos à mercê da injustiça. Escolhe o perdão, escolhe a liberdade, escolhe a paz. Perdoar é libertar, amar é evoluir, a paz é o nosso destino. É bem interessante quando você trouxe o slide que ficou lá, a vingança queima. Quando a gente entende que a gente está no trabalho espiritual, a gente sempre pede quando vai falar, quando a gente começa a fazer uma exposição, nós estamos aqui estudando e a gente recomenda para quem for começar também, a gente faz o estudo e eles que estão nos influenciando, que é o que a gente vai falar da pergunta. E a gente sempre pede para que coloque aquilo que a gente precisa falar, mas o que as pessoas também precisam receber, né? E quando você colocou a vingança queima, e se sobrepôs ao texto pequeno, na verdade, a mensagem que precisava era essa, né? Você olha para a tela hoje, a gente fala do choque. Então, talvez os espíritos tenham querido nos trazer isso, né? Ela queima, né? Assim como queimou na tela, nossa, pulou, não era esperado. Então, nada não é esperado. Esses improvisos, muitas vezes exemplos que nós vamos trazendo, nós temos que ter muito estudo, mas vem muita intuição. Você já perdoou alguém? Sim. Semana passada eu tive a prova. E foi difícil? Já eu tenho uma... Foi assim, eu encontrei depois de muito tempo, foi muito difícil. E aí eu consegui encontrar a pessoa e cumprimentei, conversei, e para mim voltei com o coração tranquilo. E tem uma amiga minha, nós éramos adolescentes, brigamos por conta de uma pessoa que ela tinha um relacionamento na época da faculdade, e foi ela que me trouxe para o espiritismo. Na verdade, a gente brigou, e depois que eu já estava no final da faculdade, a gente se reencontrou, e aí essa semana a gente estava trocando mensagem. Eu não me lembrava, mas como ela deu a origem ao problema, vamos assim dizer, né? Ela namorou uma pessoa, e foi em função desse namorado dela que a gente entende que era um relacionamento meio, não sei se é abusivo, mas enfim, ele influenciava ela. E ela falou, eu nunca vou esquecer daquele aniversário que a Flávia me ligou e a gente reatou a amizade. Então, eu não lembrava mais, mas para ela, até hoje, ficou marcado. Então, nós somos amigas até hoje. Ela teve as filhas, eu voltei para a turma, e eu já sou tia das filhas dela, e nós passamos por um momento de perdão, mas nós espíritas ali entendemos que ali a gente tinha um momento de uma prova da nossa espiritualidade. E hoje eu estamos aqui, 30 anos de amizade, mas era muito péssimo, é uma sensação horrível, e quando você realmente esse é um que deu certo, eu convivo, mas tem essa outra pessoa que eu não vou precisar conviver, mas nem contei para ninguém que eu encontrei essa pessoa. E ela segue bem, segue feliz, seguiu o rumo dela, e eu fiquei tranquila que o problema que ela dava foi resolvido. É exatamente, então, o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, tem 3, né? Não vai bater o coração com aquele mesmo sentimento de um amigo, mas não vai desejar infelicidade, rancor e tudo mais. Simplesmente desligar e deixar fluir a vida, tanto a sua quanto a da pessoa. O Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre o tema da vingança, e no capítulo do Amai os Vossos Inimigos, como trouxe a Júlia aqui para nós, é o capítulo 12, e após os textos do Evangelho, como é a organização do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que ainda não conhecem, sempre tem um texto do Novo Testamento, e a segunda parte vem a instrução dos espíritos, que é o comentário de diversos espíritos à luz da doutrina espírita. O que a gente fala que é a luz da doutrina espírita? É a interpretação conforme os princípios e fundamentos da doutrina espírita. E fazendo essa análise, o espírito de Jules Olivier, ele fala o seguinte, que a vingança é um sentimento, e ele é um sentimento tão funesto quanto a falsidade e a vileza, que são suas companheiras assíduas. Ou seja,
a gente pensa que vinganças, muitas vezes a gente imagina, ou tem, né, como conceito, muito filme, romance, que é aquela coisa organizada, que você faz um plano. Não. A vingança, ela pode ser nas pequenas coisas, né? Que tem nesse capítulo, o duelo, o ódio. Hoje a gente tem o duelo mental, é o duelo da rede social. Então, é uma vingança que você não precisa de arma, você não precisa ir lá estar frente a frente com a pessoa. Basta esse sentimento de desejar o mal, né? Ser falsa quando encontra a pessoa. Você pode falar, então, mas ela não falou que a gente não tem que tratar os inimigos da mesma forma que os amigos. Tem hora que você vai ter que dar aquela segurada de não se comportar mal e piorar a situação, mas ninguém vai dizer que você não vai ter um sentimento ali que está ruim. Mas se a gente já começar a controlar, não revidar, né? Quando encontra essa pessoa, evitar. Não conseguiu, encontrou a pessoa num ambiente que você não tem como evitar, procura não ficar perto, tá? Não tem como. Então, assim, ou vai embora, ou não exercite para não revidar, né? Faça respiração, faça prece, vai no banheiro, dá uma desconectada, enfim, dependendo do contexto, né, que nós estamos ali, porque ninguém vai tirar o nosso, como é um sentimento, a gente não muda, é uma emoção. Mas como toda emoção, a gente pode transformar. Não é? E é assim que a gente vai fazendo através da lei do amor, que é um processo em construção. Então, Jesus, quando nos trouxe a lei do amor como processo pedagógico de transformação do espírito, e todo o processo ele é algo lento e que vai tendo uma sucessão de atos que vão se repetindo até que a gente se transforme. E todo o processo é caminho de mão única. Ele não volta, ele não retrocede. E esse é o conceito da visão espírita. Nós não retrocedemos, mas nós estamos sempre evoluindo. E também nesse mesmo capítulo, que ele fala da questão do ódio. E eu achei muito interessante quando já é o Fenelon, que ele fala assim sobre o ódio. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso, precisamente, o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valereis mais do que eles. Ou seja, e é uma superioridade buscada, não no sentido de eu sou o melhor, não, eu tenho um entendimento, eu tenho hoje um pouco de conceito diferente, eu tenho condição de mudar. Então, a paz começa por nós, né? A transformação começa por nós. Depois, o terceiro item é o duelo. E o duelo, naquela época, era o duelo físico, de as pessoas se matarem, na questão da honra. Mas hoje a gente tem outros tipos de duelo, né? O duelo da rede social. A gente está aqui criando conteúdo do bom, né? Um conteúdo que esclarece, mas nós estamos ainda na contramão, porque o que alimenta a rede social e engaja e dá dinheiro é o ódio, porque a gente ainda está nesse nível evolutivo. Mas compete a nós que estamos aqui assistindo dividir, multiplicar. Então, não sei, a gente pode ter 50 likes ou 50 pessoas vendo, já são 50 pessoas que estão querendo mudar. Ou que não concordaram com o que a gente falou, mas já vai plantar uma ideia para buscar algum conhecimento. Ou seja, tudo é válido, não importa o número, importa que a gente comece. E aí, trazendo agora aqui também para o nosso gancho em relação a essa questão da sintonia, que a Julie também trouxe, e que é o tema aqui, que a gente acabou falando já um pouquinho lá um pouquinho anterior, sobre a questão do pressentimento, que o Eustáquio Victorius, o bispo de Lyon, nesse momento, ele pressente que vai ser atacado. Então, quando os guardas do Klaus atacam a abadia, ele tem um pressentimento, ele manda reforçar as guardas dele, porque ele já percebe de alguma forma que tem algo diferente naquela noite, mas ele não sabe o que é. Imaginemos que a gente está falando isso no século IX. Não tinha telefone, não tinha nada, era simplesmente uma escuridão com tochas, não tinha luz, não tinha nada, né? Voltemos naquele momento. A única coisa que tinha, Flavinha, que não mudou, era essa intuição. Isso não mudou. Então, isso tinha e continua tendo. Exatamente, porque isso é da nossa natureza espiritual. Naquela época a gente precisava usar mais, talvez por conta da questão da modernidade, a gente está esquecendo de ouvi-la. É. Então a gente precisa trazer esse resgate da nossa intuição. Falar o coração sente, é a percepção que se tinha que o coração era o centro da emoção, do corpo humano, mas é isso, o coração é o espírito que sente. Então a gente precisa ouvir mais a nossa intuição, ouvir mais aquelas boas ideias, porque os espíritos protetores que são responsáveis pela nossa encarnação, eles estão 24 horas com a gente. Agora, se a gente vai conseguir sintonizar com eles, aí a responsabilidade é nossa. O Klaus sente esse vazio, acabou, e agora, que era a questão da criação da vingança.
Essa imagem foi criada por inteligência artificial, né, na plataforma que é o Gama App, e achei que ela ficou bem simbólica, né? É um herói num trono cansado, todo mundo ali na batalha, ele tinha um objetivo e ele acabou sozinho. É um cansaço e fala, e agora, para onde eu vou? Quando a gente age contra a lei do amor, a gente está agindo contra a lei natural, por isso que a gente sofre, por isso que a gente tem dor. Porque a lei natural é a lei do amor, é a lei do respeito, é a lei da liberdade, é a lei de que onde o meu direito começa, onde o do outro termina, é onde todo mundo se respeita. Como a gente não está nesse nível, toda vez que a gente infringe a lei natural, a gente sofre. É a mesma coisa na vida humana. Toda vez que você infringe uma lei, a de trânsito é sempre clássica, você leva uma multa e você fica feliz. Alguém fala, obrigada, radar maravilhoso, por me ensinar a respeitar a lei dos trânsitos? Não. Não sei, se tiver alguém aqui, põe no comentário. Eu não conheço ninguém. Cada um que passa num pedaço, passa lá no radar e fala, não é possível. E aí tá bom para eu falar aqui nesse nosso ambiente. Então, se assim a gente reage na lei humana, que dirá na lei natural. E é por isso que a gente sofre. Então, quanto mais, como foi colocado aqui no slide pela Júlia, quanto mais a gente resiste a aceitar, resiste a entender, mais tempo a gente vai demorar para se recuperar. Até aquele ditado que fala aceita que dói menos, eu nunca tinha parado para pensar, eu achava que era um jargão, eu comecei estudando para esse capítulo, falei, realmente, aceita que dói menos, você aceita, e aí você vai começar a entender o que você vai fazer com aquilo, mas não dá para negar, né? Existem pessoas que não aceitam que a outra pessoa morreu, então passa anos naquele sentimento, naquele pesar, os espíritos influenciam a gente muito, e segundo a questão 459, dizem-nos os espíritos, nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Vos dirigem não no sentido que eles que comandam a nossa vida, mas eles vão dando essas intuições, eles vão dando os alertas, mas a decisão final é sempre nossa, né? Agora, se está no nível negativo, sim. Quanto mais negativo, a gente pode ter o fenômeno da obsessão, que vai evoluindo e chega no nível de fascinação. Então, espírito trevoso domina a sua vida. Espírito amoroso, nunca. Então, quanto menos domínio o espírito tem na sua vida, mais evoluído ele é. Então, quanto menos evoluído e mais primitivo, e mais na maldade, e mais ainda longe da lei do amor, aí esse sim tem condição, que são esses que obsediam, que fascinam, que vão engajando no ódio. Então, esses espíritos podem te dominar muito mais do que você. Aí você vai perdendo a sua vontade, porque você já está numa conexão ali que você está como prisioneiro. Isso mostra muito bem aqui no livro do Eustáquio, tanto que quando ele morre nessa encarnação, são espíritos trevosos que vêm buscá-los. O do Klaus, os espíritos intervêm e não deixam. Ele consegue ele tinha uma outra condição espiritual. A questão da intuição. Como seria essa intuição? Não é uma voz que vem no seu ouvido, não é nada disso. São ideias, insights que nós temos e a gente fala, puxa, é verdade, né? E se eu fizer dessa forma? Exemplo simples. Então, o tempo aqui, pelo menos em São Paulo, nós temos todas as estações do ano num dia só. Então, você não sabe nem que roupa que você coloca. Então, aí você fala, puxa, que roupa que eu coloco? E, de repente, vem uma ideia na sua cabeça. Né? Você fala, puxa, é verdade, se eu colocar aquela roupa, depois eu ponho aquela blusa, tal, vai dar para eu ficar o dia todo na rua, não vou passar nem calor, nem frio. E a gente acha, muitas vezes, que é a gente que teve aquela brilhante ideia. E não. Então, eu dei esse exemplo muito singelo, muito simples, mas a gente pode, durante o nosso dia a dia, observar outras orientações que eles vão nos passando e que a gente acha que às vezes fomos nós que tivemos. Nossa, que boa ideia que eu tive, né? Nossa, que boa percepção que eu tive disso, né? Vou seguir esse caminho. São os bons espíritos que nos intuem e a gente pode escolher ou não, né? Se a gente vai seguir aquele caminho ou não. O exemplo que você trouxe, ele pode parecer simples, mas às vezes uma roupa inadequada, ela pode prejudicar tudo que você vai fazer naquele dia. É a roupa que vai te incomodar num dia decisivo. Às vezes você não está preparada, aquilo vai te trazer tanto desequilíbrio que a roupa certa pode ser aquilo, o essencial para o dia. E muitas vezes a oração atendida, a gente acha que é grande milagre, grandes curas. A oração atendida é esse mínimo. Eu vou com a roupa certa porque choveu e eu consegui chegar no lugar porque eu estava com o sapato certo. Um exemplo.
Pode ser. Então, assim, a gente tem que prestar atenção no mínimo. É na rotina, é naquela ação minúscula. É ali que Deus age. É ali que a espiritualidade está nos dirigindo. E a gente acha que só dirige quando sai de um acidente na estrada, ou nos tira de um assalto no meio. Não, é no pequeno, porque é no pequenininho que vai crescendo e aquela desestabilização vai aumentando ao longo do dia. Né? Então, acho que esse é outro chamado também, que é o que também está nesse capítulo, essa pergunta 459, ela está no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E essa pergunta, a 461, diz: como distinguir os nossos próprios pensamentos do que nos são sugeridos, como você colocou. E aí os Espíritos nos dizem: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala, mas não uma voz necessariamente no ouvido. Os pensamentos próprios são, em geral, esse é bem legal, os que vos ocorrem no primeiro impulso. Daquela primeira ideia que a gente despreza. Hoje eu faço esse exercício, às vezes dá certo, às vezes eu consigo parar. Mas faz esse exercício que é muito interessante. Qual ideia veio primeiro? A que eu vou conseguir, depois aquela que vai te sabotando. Não vai, que não vai dar certo. Não, mas eu consegui. Eu pensei que eu vou conseguir. Então, é o primeiro pensamento, é a primeira ideia que vem, e na dúvida abre o evangelho, abre um livro, lê alguma coisa positiva para te desanuviar da desconexão dos espíritos que estão querendo te influenciar. Na questão 522, existe o subtítulo Pressentimentos. E ele diz assim, em 522, o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. E também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. Não é? Então, a intuição é aquilo, o que eu penso. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das fases principais de sua existência, ou seja, o gênero de prova que irá ligar-se. Quando estas têm caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo. E essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. Então, aqui nesse momento, a gente tem o pressentimento dos espíritos bons, mas a gente também tem aqueles espíritos, no caso aqui da nossa figura, esses espíritos nos influenciando, o do negativo. Então, esse pressentimento, pela leitura aqui do Evangelho, ele é algo que você vem preparado para enfrentar. E se mistura com a influência. Então, agora aqui a conclusão, fazendo a leitura em conjunto, que o pressentimento, ele é do espírito protetor, ele é essa intuição que é trazida dentro de nós. Então, por exemplo, aqui, o bispo de Lyon, Eustáquio, ele tinha dentro dele tudo aquilo que ele preparou, e quando ele percebe que está chegando a hora dele ou que ele vai ser atacado, ele tem essa sensação de proteja-se. Ou seja, pode até ter tido um pressentimento de que algo ruim vai acontecer e tinha um inimigo dentro do quarto. Talvez ele não tenha ouvido a palavra falar, não beba o vinho. Vamos supor aqui. Talvez os espíritos protetores, quando dá esse pressentimento, reforce a guarda, ele sabia que ele tinha que se proteger. Então, ele conseguiu ter essa percepção. Mas a percepção ou o pressentimento, não beba o vinho, ele não conseguiu ouvir. Será que os espíritos não sopraram para avisá-lo? Porque ele poderia, ainda que ele fosse morrer, ele teria mais condição. Né? Se ele tivesse mais forte em relação àquele inimigo, mas ele ainda estava vulnerável, e é por isso que aconteceu todo esse desarranjo que acabou culminando com a morte dele. Então é muito interessante quando a gente vai pegando o estudo do livro e vai voltando sempre para a origem. O livro dos Espíritos é a base que vai dar origem, que vai estar no Evangelho, tá, mas os conceitos do Evangelho, como é interpretado à luz do Espiritismo, a luz do Espiritismo é o livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita. Isso tudo culmina com o quê? Com a lei de ação e reação, que está lá mais para frente também, na questão 963 e 964. Tudo na nossa vida, a gente tem uma ação e vai ter uma reação, gostemos dela ou não. A escolha de começar a ação é nossa, agora o resultado depois a gente não tem controle, a gente controla a nossa ação. Agora o resultado é o capítulo 2 do livro 4, quando fala das penas e gozos futuros, o item 3. A gente faz a leitura conjunta da 963 com a 964, e ele coloca o seguinte, que se Deus se ocupa de cada um de nós individualmente, né? Se ele vai olhando para cada um de nós em particular. E os Espíritos nos dizem que Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam.
Nada é demasiado pequeno para sua bondade. Aí complementa a 964. Se ele tem necessidade de se ocupar de cada um de nossos atos para nos recompensar ou para nos punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? E aí os espíritos nos dizem que Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Se a violardes, a culpa é sua. Aqui a gente depois foi refinando, a gente entende que a culpa é responsabilidade, né? Sem dúvidas, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição, ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Ou seja, não é Deus que vai lá e vai aplicar a pena. São as nossas ações que vão levar a consequências. Então, se a gente não está ainda conseguindo cumprir com a lei divina, com a lei do amor, nós vamos ter como consequência ainda o sofrimento. E por isso que a gente vê muito ainda a questão da doença trazida como uma forma de freio, uma forma de recomposição, uma forma de restabelecimento do nosso perispírito. Não é? Também não dá para a gente ficar traçando, veio com um problema no coração porque morreu com uma espada no coração. Pode ser. Mas a gente não tem que ficar buscando no passado a origem da doença. Aceita e que tá bom, porque se for cutucar muito, primeiro que não vai ser espírito muito bom que vai te contar a verdade, porque se Deus nos colocou no véu de esquecimento, ou seja, não esquece a vida passada. Não cutuca, porque se você procurar, vai ter um espírito desequilibrado, zombeteiro, que existem os espíritos zombeteiros, que vai vir contar o que você quer ouvir. E vai te contar só coisa maravilhosa ou uma coisa muito ruim que pode te afundar. Ou seja, vai atrás do entendimento, busque suas tendências, aquilo que você gosta, aquilo que você odeia, porque a gente odeia muita coisa ainda, não tem afinidade. É aí que é o caminho que também os espíritos nos dizem. O que eu fui na vida passada? Tem coisa que a gente não quer lembrar dessa vida. Tá cutucando na vida passada. Deixa no passado o que é do passado. Pensa como você pode melhorar daqui para frente, porque se a gente lembrasse, a gente não conseguiria ter força para reunir e superar a vingança, né? Voltar nas encarnações, como mostra o livro de Eustáquio. Como ele esquece o passado, ele consegue se reencontrar com essas pessoas. Senão, não seria possível essa evolução. Então, o livro é muito claro nesse sentido. Ação e reação. Deus não pune, pelo contrário, ele dá oportunidade para que a gente vá crescendo. E acho que é a grande beleza do livro do Eustáquio, da história desse espírito, que é só um espírito em milhares, mas que é muito similar ao nosso momento evolutivo. Ou a gente está melhor que ele, já compreende, ou a gente está um pouquinho pior e ele vem nos inspirar, ou seja, está todo mundo se ajudando, né? É um princípio coletivo e a evolução é solidária e solitária. A gente precisa da lei sociedade, precisa das pessoas. Mas a evolução é sozinha, a gente vai morrer sozinho, a gente vai voltar sozinho. A nossa vida é estarmos sós, mas não com solidão, abandonados. A gente tem uma experiência, a gente é um espírito individual, não é? E com isso a gente traz também o pensamento em sintonia. Veja, a gente se conecta com os espíritos, a gente se conecta com o espírito do bem, que nos acompanha desde o início da nossa existência, já preparatório, isso é muito claro no Eustáquio, ele volta para aquele grupo de espíritos que preparam, que se dedicam. E a vingança no Evangelho, como a gente já colocou aqui, é um sentimento. Então, esse efeito da infração da lei do amor, ele traz a amargura, o remorso. Quanto mais a gente ficar nessa situação, a gente vai ficando paralisado. E só depende da gente. A gente pode ter um problema muito sério no mundo de hoje, que a gente tem a condição material melhor que a gente já pôde ter desde a criação daqui da Terra. Hoje, a melhor encarnação de todos nós, materialmente falando, a gente já falou um pouco sobre isso, higiene, saúde, tratamento, conhecimento e esclarecimento, espiritual e intelectual. Então, a gente tem condição de mudar. Só depende da gente querer. E a gente pode ter o maior dinheiro do mundo. Se não quisermos aceitar ajuda, ninguém vai pagar nenhum tratamento para nós. Na melhor clínica, no melhor médico, no melhor remédio. Nem Jesus curou as pessoas que não tinham fé e que não quiseram aceitar a cura, que dirá a questão material. Então, a gente saímos dessa ilusão de que a gente precisa do grande, precisa de milagre, é ajudar na roupa que eu vou comer. É um negócio que eu não vou comer porque vai me fazer mal e na hora que eu vou precisar estar disposta, eu não vou estar. É na miudeza.
Né? Às vezes você fala assim, vou dar um lugar na fila, uma pessoa passou na minha frente, você fica brava. A gente não sabe se você foi livre, a sua oração está sendo atendida e pusar aquela pessoa na fila do supermercado, você não pegar o carro e estar num lugar. Ou aquela pessoa está num desespero que precisa chegar num lugar. Esses exercícios que a gente vai fazendo vai educando o nosso cérebro, que segundo a neurociência, ele é burro. A gente precisa dar comando para ele. Não, tá bom. Ela deve estar com algum problema. Essa atendente hoje aqui, deve estar com um problema muito grave. E assim, a gente vai entendendo, não é desculpa, vai procurando entender alguma para o nosso cérebro para não alimentar aquela raiva, aquela atendente que me maltratou. Aí volta para o milindre. Flavinha, eu nunca mais, porque já deve ter acontecido com todo mundo. Você vai sair de casa, aí, né, eu moro em prédio, aí eu desço para pegar o carro no subsolo, aí falo, esqueci tal coisa. Aí sobe, aí volta, esquece de novo, né? Então não importa se esqueceu uma ou duas, todas as vezes eu agradeço. Eu nunca mais reclamei, porque eu falo, é isso mesmo. Quem sabe esse atraso proposital não está me livrando de coisas piores. Se eu sair, podia bater o carro, observar, como você colocou, não ser uma pessoa assim tão reativa às coisas, né? Aceitar um pouco mais. Rigorosa. 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 Né? Assim, você abre uma porta para uma pessoa, ter paradas para olhar as pessoas que estão à sua volta. Né? Segurar alguma coisa que uma pessoa precisa, mas acho que assim, os exercícios são trânsito, caixa de supermercado, uma loja, uma pessoa passou na sua frente. Eu pego estrada para vir para onde eu moro. Muito acidente. Cada vez que eu pego a estrada e fala, tá com um acidente, passou de 50 minutos para 4 horas, eu penso, não sou eu. Eu vou esperar aqui na estrada o tempo que for necessário, faço uma vibração, falar, as pessoas que estão envolvidas, os socorristas possam chegar, porque vai ter um monte de gente hoje que vai ter um monte de informação negativa. É o dono da carreta do caminhão, é a família da pessoa que bateu. Qual é a conclusão, então, de tudo isso que a gente falou, do Klaus, Eustáquio e todos os nomes que o Eustáquio carrega até agora, né? Não importa o nome, é o espírito. Que a harmonia com a lei do amor é o remédio para a nossa evolução. Então, veja, nessas figuras, nós vamos sempre ter uma luz, né? Nessa primeira figura, que tem uma luz menor, é a espiritualidade, é Deus, que ele não nos abandona nunca. Pelo contrário, desde a nossa criação, nós temos essa luz. E à medida que nós vamos caminhando, nós vamos enxergando e nos envolvendo de mais luz e diminuindo essa treva. E esse é o caminho de Eustáquio que a gente vai vendo. A cada encarnação, ele sobe um degrau, ele consegue ter essa luz vai se ampliando por menor que ela seja. Até que chega um momento que a gente consegue, que essa terceira figura, estarmos envolto de luz. E essa última simboliza que o tempo inteiro nós estamos com essa ajuda. Só que a gente não consegue, muitas vezes, enxergar, mesmo naquela primeira figura, quando estamos nas trevas. Mas mesmo nas trevas, a luz do último slide ali, que é pura luz, esse é nosso estado natural. Agora, esse nível de elevação, de conexão do Wi-Fi com esses espíritos, depende de nós. Essa fica aqui a nossa reflexão desse capítulo, eu encerro aqui a minha fala. Foi um estudo maravilhoso fazer os dois integrarem, e são temas para todos nós, mas cada um tem um capítulo responsável para a sua necessidade espiritual, e eu vejo que esse final, né, a gravação caiu justamente após um episódio que eu relatei aqui que eu tive, e que eu fiquei muito feliz com o resultado. Então, você não precisa ser nenhum iluminado, você não precisa ser nenhum influencer do Instagram que vai te vender milagres e nem fórmulas para você perdoar e tomar um remédio milagroso. Não existe milagre, até porque na visão espírita, o milagre não existe. É só ler lá na Gênesis, capítulo 14, 15, 15 e 16. 14, 15 e 16. 14 fala dos fluidos, que explica todo o mecanismo. Capítulo 15 explica vários exemplos de milagre de Jesus, que não é milagre, é uma questão física. Muito interessante, eu adoro esse estudo, e ali traz bastante elucidação, que a vingança não vai ser milagre que a gente vai se recuperar. O amor não é milagre, e Jesus é um espírito como nós. Foi criado como nós, simples, sem conhecimento, e na visão da doutrina espírita, ele é um espírito que está mais evoluído do que nós. Mas ele não é melhor do que nós. Isso não é demérito, é consciência. Ele já está num nível espiritual, então a responsabilidade, as missões dele de cuidar da Terra está na proporção do que ele já conquistou.
E por isso que ele diz que nós faremos muito mais do que ele, porque ele sabe que a gente vai evoluir, porque a gente não tem como impedir a evolução. Por mais que a gente insista, a evolução é incessante. E a Espírito de Eustáquio nos mostra nesses pequenos pouco mais de 1000 séculos como a gente consegue se transformar e vai depender de nós, se vai ser mais rápido ou se vai ser mais devagar. Parece que a gente está aqui hoje. Então, eu agradeço muito a oportunidade, a Julie, a equipe de Eustáquio, que está aqui no mundo espiritual nos dando a sustentação, a intuição, e que se eu passei também por tudo isso, eu já estou melhor porque eu estou conseguindo falar, estou conseguindo elaborar aqui, né? E fica então aqui para o próximo, eu tenho mais capítulos para conversar com vocês aí ao longo do nosso estudo, e sigo aqui à disposição nos comentários, naquilo que eu puder falar, porque a minha visão, como espírito individual, da leitura que eu fiz, eu não tenho verdade absoluta, porque a espiritualidade não é uma verdade absoluta, é só uma interpretação a partir das minhas vivências espirituais. Ninguém aqui é igual ao outro, né? A exposição não é a mesma. Se nós gravarmos amanhã, ela é outra. A gente gravar na sequência é outra, porque a gente já saiu melhor do que entrou. E vocês também que estão assistindo já saíram muito melhor. E os espíritos que estão no Wi-Fi de vocês aí também. Então, agora que encerrou o nosso vídeo, dá uma olhadinha na senha do Wi-Fi aí, fecha essas portinhas aí, porque nós somos o porteiro dos nossos pensamentos. Obrigada, Julie. Muito obrigada, Flavinha. Foi ótima a sua exposição, parabéns. Muito elucidativa, trouxe elementos tanto do livro, fazendo o contraponto com o Evangelho de Jesus, com o Livro dos Espíritos. Muito obrigada. E nós nos vemos aí mais para frente, sim, nos próximos capítulos que você tem aí para expor. Obrigada, gente.